Como já foi falado aqui pelo nosso obreiro, nosso diácono Gabriel Ferreira, estamos na aula onde temos como título Tabernáculo, e estamos hoje na lição de número 7. Estamos entrando na lição de número 7, com o título O Altar do Holocausto. Lição de número 7, com o título O Altar do Holocausto. Temos a nossa leitura bíblica em classe, está ali, a nossa leitura bíblica, a qual foi feita pelo nosso presbítero Roger Santos. Essa leitura ela se encontra exatamente em Êxodo, capítulo de número 27, o verso de número 1 e 2, e logo em seguida o verso de número 6 e 7. Como foi feita a leitura aqui, os números ímpares feito pelo nosso presbítero Roger Santos, no caso o par, no caso 2 foi feito por toda a igreja, o 6 por ele e o 7 por toda a igreja. O nosso texto áureo se encontra, está ali no telão. Vamos lá fazer uma participação juntamente comigo, uma escola bíblica participativa. Vamos lá todos juntos, ler lá juntamente comigo no 3, 1, 2, 3. Amém. Carta do autor desconhecido, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 22. E vai dizer logo, o autor dessa carta, que é autor desconhecido, vai dizer: cheguemo-nos com verdadeiro coração. E aqui nós já vamos aprender que a primeira coisa que nós devemos chegar ao nosso Deus é de coração verdadeiro, porque o Deus que nos sonda, o Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, não adianta chegar de qualquer jeito. Você pode chegar de qualquer maneira para uma outra pessoa, para o seu irmão, para o seu próprio pastor, mas para o nosso Deus não tem como chegar de qualquer jeito. Então, a nossa forma de chegar até Deus, de uma forma verdadeira, de um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, como diz a própria palavra de Deus, que sem fé é impossível de agradar ao nosso Deus. Não tem como agradar ao nosso Deus se nós não tivermos fé. E tendo o coração purificado da má consciência do corpo. Sabemos que, principalmente, nós vamos deitar muito sobre o pecado aqui, onde fala sobre o holocausto, melhor, o altar de holocausto, e também automaticamente, por que foi criado o altar de holocausto? Por causa do pecado da humanidade, começado lá em Gênesis, lá no Éden, no jardim do Éden, onde vemos a mulher dando ouvido à serpente, e ali entrou o pecado. E normalmente o pecado primeiramente ele entra na mente, na consciência. Por quê? Porque primeiramente, quando a serpente, voltando lá em Gênesis, a serpente ela vai induzir a mulher, dizendo que aquele fruto não a matava, que aquele fruto não fazia com que ela matasse, pelo contrário, aquele fruto lhe abriria os olhos. Então, primeiramente, a serpente, o que ela fez? Ela lançou um dardo na mente, na consciência, e muitas das vezes o pecado ele entra pela mente. Portanto, nós, conhecedores da palavra, quando o pecado vir na nossa mente, nós temos o dever e a obrigação de obstruí-lo, jogar por terra, porque esse pensamento, principalmente, normalmente são dardos inflamados do inimigo, diretamente na nossa consciência, e ter um corpo lavado com águas limpas. Não tem como ter um corpo lavado em água suja. A água limpas normalmente nos purifica, nos limpa de nossos pecados. Verdade prática: na cruz, o Senhor Jesus
Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Então nós vemos que foi através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos deu esse privilégio de ter foi se crucificado ali naquela morte dolorosa de cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, purificou de todos os nossos pecados. O altar do holocausto. Repare bem nessa imagem do altar do holocausto. E se eu fizer uma pergunta agora para vocês, eu creio que com certeza vocês não vão conseguir me responder. Mas a partir do momento que nós entrarmos para dentro da lição, vocês vão entender melhor. Vamos pensar. Ao olhar para o altar do sacrifício, o que aprendemos? Está ali a pergunta. O que aprendemos? Viu que eu falei que normalmente as pessoas não entendem porque a pergunta foi feita de surpresa. Então você olhar logo, mas ao decorrer de nós entrarmos dentro da lição, você vai entender melhor. Aprendemos. Pode voltar lá, não aprendemos? Aprendemos seriedade do pecado. O altar do holocausto, quando Deus ordenou que fosse criado, era para quê? Para que viesse a entregar animais puros, animais inocentes. Por quê? Para ser sacrificado. Então, quando nós olhamos para o altar do pecado, para o altar do holocausto, a primeira coisa que nós vemos em nossa mente é o sacrifício da cruz do Calvário. Foi através do grande sacrifício, porque aqui o altar ele representa o sacrifício que foi feito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E muitas das vezes nós vemos hoje esse sacrifício do pecado sendo desvalorizado. Vivemos num mundo atualmente, onde as coisas é tudo normal. Você quer ver você criar inimizade? Eu creio que todo mundo, se não 99%, tem rede social. Começa a falar as coisas que hoje é normal para todo mundo e contra as coisas. O homossexualismo, o adultério, a pornografia. Começa a falar disso nas suas redes sociais, se você não cria logo inimizade. Por quê? Porque hoje em dia vivemos num mundo onde o pecado ele é normal. Onde a santidade, isso sim, ela é anormal. Onde as pessoas não se falam mais. Ou melhor, procuram achar normal, hoje em dia, o mundo que vivemos, que é o mundo do pecado. Então nós vemos que olhamos para o altar de sacrifício e vemos o quão pecadores somos. Porque se não fosse o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, ter morrido por cada um de nós, sabe o que cada um de nós merecíamos? Exatamente, evangelista Jabes, a morte. E não só a morte. Cada um de nós merecíamos era o inferno. É duro, mas é verdade. Mas foi por causa daquele sacrifício, daquele grande e único sacrifício na cruz do Calvário, nos deu esse direito de termos a vida eterna. Então, hoje em dia, olharmos para o altar do holocausto, olharmos e vemos hoje em dia as pessoas banalizando isso. E vemos que o preço do pecado foi a misericórdia do nosso Deus. Por Ele ter tido de misericórdia para conosco, para com cada um de nós. De ser se entregado naquela cruz do Calvário, ao ponto de nos dar o perdão divino, do Deus de critérios.
aí entra o ponto de interrogação. É um Deus de critérios. É um Deus que normalmente ele tem critérios. É um Deus que normalmente não aceita qualquer coisa. A Bíblia vai dizer-nos, onde foi falado na última aula sobre a porta, que a porta do céu ela é larga e o caminho é espaçoso, não é isso? A porta ela é estreita e o caminho é apertado. Então esse Deus de critérios, ele tem critérios. Nós, como servos, nós, como temente, obediente, praticante da palavra de Deus, temos também que termos critérios. E sabemos que nós, para entrarmos no reino de Deus, no céu, temos que ter critérios. Não podemos entrar de qualquer maneira. Sabemos que nós, como se diz o próprio apóstolo amado de Jesus, na sua epístola, ele vai dizer, se aquele de nós falarmos que não temos cometido pecado algum, somos mentirosos, e somos mesmo mentirosos. Quem de nós que não tem pecado? Quem de nós que não comete pecado diariamente? Todos nós cometemos pecado. Todos nós, não tem nenhum de nós que está isento de pecado. O único que foi isento de pecado foi aquele que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim foi isento de todos os pecados. Mas nós somos pecadores e somos muito, mas muito falhos. O altar do holocausto, tópico de número 1. Apresentamos, está ali a apresentação do holocausto que está dentro da nossa lição. As medidas, apresentava 4 cantos com 4 pontas em formas de chifre. Essas pontas ela tinha 2,25 metros de largura, com 2,25 metros de comprimento e 1,35 metros de altura. Esta era a forma a qual Deus ordenou a que se criasse este altar do holocausto. Vamos estar entrando mais profundamente, mais logo à frente. Os objetivos dessa lição. O objetivo dessa lição de hoje, estaremos estudando 2 pontos, ou 2 tópicos, sabendo que no próximo terça-feira, no nosso culto de ensino, daremos continuidade no tópico de número 3. Então, os 2 primeiros tópicos a qual nós estaremos entrando nesta noite, nós estaremos estudando sobre o conceituar do altar do holocausto e explicar os 4 pontas do altar e o sentido de redenção. O tópico de número 3 vai ser na próxima terça-feira, pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Nesta lição, todos ali conseguem ler? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então nós vamos ver nessa lição que estudaremos o altar do holocausto, enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vigário. E, por último, como o altar do holocausto revela uma imagem do Calvário para nós, que é o Espírito Santo, fale aos seus corações. Só relembrando que, no caso esse último, estarei dando continuidade na próxima aula. O altar do holocausto, já fomos falados, já tivemos as nossas medições ali e falamos um pouco dele. Vamos entrar no tópico de número 1, subtópico também de número 1. O altar do holocausto. Nós os descrevemos com uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares, quando
um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era do altar, mais conhecido como o altar do holocausto. Portanto, nós aprendemos na última aula, dada aqui pelo nosso evangelista Jabes, no sábado, na Escola Bíblica para Todos, e dando continuidade na terça-feira pelo nosso diácono Gabriel Ferreira, falando sobre o pátio, falando sobre a porta, que Jesus é a única porta, não há outra porta a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós abrimos a porta, primeiramente, igual fala aqui o autor, fala, primeiramente, quando se abria-se a porta, dava de cara justamente com o altar, ou o altar do holocausto. Então, nós vemos que naquele altar, no Antigo Testamento, a finalidade era para a remissão de pecados, para os sacrifícios que eram queimados em cima daquele altar do holocausto. Tópico de número 1, subtópico de número 2, o modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada, seus lados internos eram produzidos com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze ou cobre. O altar media 2,25 metros de largura, como nós foi falando, tanto de largura como de comprimento, e 1,35 de altura. Ele tinha uma base alta e apresentavam 4 cantos, como 4 pontas em formas de chifres. Portanto, essas medições foram justamente diretamente direcionada por Deus. Foi Deus que ortogou, foi Deus que determinou, foi Deus que instruiu, falando para Moisés como ele queria que esse altar fosse feito, e foi feito da forma que Deus requer. Trazendo para o nosso praticar no nosso dia a dia, e é isso que Deus quer de nós, que nós verdadeiramente cumpramos tudo aquilo que Ele quer. As formas, como eu falei, voltei a falar um pouquinho atrás, justamente do mundo hoje em dia que nós vivemos. O mundo hoje em dia, se nós olharmos e vemos as coisas do mundo lá fora, se a pessoa não for verdadeiramente crente, daqui a pouco ela está se desviando. Porque as pessoas acham tão normal as coisas do mundo hoje em dia, que ela acaba se desviando. Se a pessoa não for pautada em cima da palavra de Deus, ela acha que daqui a uns dias que o homossexualismo ele é normal. A vida viver o homem com homem é normal. Um casal de homossexuais morar na mesma casa é normal. Um casal de homossexuais adotar uma criança é normal, porque sabemos que não tem a capacidade de ter um filho, de gerar um filho. Então, se nós formos entrar no mundo, se nós vemos só as coisas do mundo, é que um dia nós estamos desviando. Por isso da importância de nós virmos para a casa de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de entrarmos e vermos que isso Deus abomina. Deus é totalmente contra essas coisas. E, portanto, as medições a qual Deus determinou para esse altar, ela tinha que ser cumprida, assim como a palavra de Deus em nossas vidas tem que ser cumprida. Amém? O modelo de estrutura do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Portanto, todos os utensílios do altar, tudo leva-nos simbologias dos utensílios que estavam no altar, levavam a Jesus. Desde o altar, a qual eu acabei de referir, ou do altar de sacrifício, leva a cruz do Calvário, o sacrifício a qual foi verdadeiramente feito. O candelabro era a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo. Os pães da propiciação, a mesa dos pães da propiciação, a mesa a qual os nossos Senhor e Salvador Jesus Cristo levava o pão, que o Jesus é o nosso pão da vida. Portanto, todos os requisitos que estavam naquele, como a arca da presença de Deus, que no caso a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Portanto, todos os utensílios que estavam, simbolizavam vicário a Jesus, o nosso Salvador.
O altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. Portanto, nós vemos que o altar do holocausto, ele indica o caminho. O caminho de quem? De nós que somos pecadores. Porque foi através do altar, que simboliza o sacrifício da cruz do Calvário, que nos deu esse direito, de nós temos também esse direito de termos a vida eterna. Então, o altar do holocausto indica o caminho da salvação para o pecador, ou para nós que somos pecadores. O chifre do altar indica um símbolo de poder, autoridade e proteção. Então, os símbolos indicavam o símbolo de poder. E quem é que nos outorgou o poder? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Se comermos alguma coisa mortífera, não nos faremos dano algum. Nos deu poder para expulsar demônios. Tudo isso nós podemos e devemos praticar em nossas vidas, mas sabemos que não podemos praticar de qualquer maneira. E nós vemos mesmo que o próprio Senhor Jesus, quando vamos na passagem, onde vamos ver que chega um homem com seu filho que estava possesso de demônios e leva para os discípulos, e os discípulos não conseguem expulsá-los, os demônios. Por quê? Porque a casca de demônio que só sai com jejum e oração. Por isso que nós aprendemos e estamos aprendendo a importância de nós também termos uma vida de jejum e oração, uma vida de busca com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vida de intimidade. Só tem intimidade com quem nós relacionamos. Amém? Entramos no tópico de número 2, as 4 pontas do chifre do altar e o sentido de redenção. Tópico de número 2, subtópico de número 1. As 4 pontas e a propiciação. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a santidade fosse satisfeita e proporcionassem um perdão eficaz ao pecador, que somos nós. Então vemos que o evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a justiça e a santidade fosse satisfeita. Então nós vemos que através, como já falei, através do sacrifício de Jesus, vemos o poder a qual Ele outorgou, Ele nos deu. E vendo aqui através das 4 pontas e da propiciação, propicianassem um perdão eficaz ao pecador. Quem são esses pecadores? Nós somos esses pecadores. As 4 pontas do altar do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação, provida por Deus para cobrir o nosso pecado, a manifestar a justiça divina. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados, revelando-nos o ato do sacrifício do Pai. Então sabemos que nós só poderíamos ter a comunhão com o nosso Deus através do único e devido e grandioso sacrifício, que é através do sacrifício de Jesus. Então, através dessa propiciação, por Deus cobriu nossos pecados, a manifestar a justiça divina, o Senhor tornou-se sobre nós, tornou sobre si os nossos pecados, e revelando-nos o ato gracioso do Pai,
Romanos 3, capítulo de número 24 e 26. E 1 João, capítulo de número 2, e o verso de capítulo 2, e o verso também de número 2. Tópico de número 2, subtópico também de número 2. Conseguem ler? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Oferecendo na cruz nosso lugar. Amém. João, Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 29. Então nós vemos aqui no tópico de número 2, e subtópico também de número 2, as 4 pontas e a substituição. O sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador, arrependido a partir da oferta apresentada no altar do holocausto, como os 4 pontas. Então nós vemos que o sumo sacerdote ele tinha essa função, como nós aprendemos na lição passada, onde o sumo sacerdote ele levava o sacrifício, ele levava as ofertas de sacrifício para ser queimada junto ao altar. Essa era a função do sumo sacerdote, de queimar as ofertas de sacrifício. E sabemos que esse sumo sacerdote, ele tinha que estar também em comunhão com Deus. Porque se ele não tivesse em comunhão com Deus, com certeza ele morreria. Porque para entrar no lugar santo, tinha que ter comunhão com Deus. E vemos aqui, logo, a oferta tomada, o lugar do pecador. Então, a oferta, ela tomava o lugar do pecador, como eu havia falado. Porque quem deveria morrer somos nós. Quem deveria morrer somos nós. Porque somos falhos e somos pecadores. Mas Jesus, Ele se entregou por nós. Ele verdadeiramente fez esse sacrifício. Ele verdadeiramente se sacrificou ao ponto de se entregar totalmente naquela cruz do Calvário, naquele ato simbólico, ato único e ato eterno para nossas vidas. E foi exatamente assim que Jesus levou sobre si as nossas culpas, oferecendo-se na cruz em nosso lugar, oferecendo na cruz em nosso lugar, como eu já havia falado. Se encontra o Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 1, verso de número 29. Portanto, o sacrifício, esse sacrifício, quem deveria ser esse sacrifício somos nós. Nós é que deveríamos ser esse sacrifício. Mas Jesus, o nosso Deus, como sendo um Deus misericordioso, longânimo para com as nossas vidas, entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo nele crer não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Tópico de número 2, subtópico de número 3. As 4 pontas e a reconciliação. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do culpado. E, por isso, podemos dizer: quem Deus em Cristo estava, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nós confiou a mensagem da reconciliação, segundo Coríntios, capítulo de número 2, capítulo número 5, verso de número 19. Então nós vemos aqui que Deus em Cristo está reconciliando
reconciliando o quê? Com a humanidade. A partir do momento onde entra o pecado no mundo, lá em Gênesis, lá onde deveria ser um paraíso, deixou-se entrar o pecado no paraíso. A partir daquele momento o homem já foi condenado. E a partir daquele momento o homem já estava sendo condenado. Só que veio um reconciliador. Só que veio um reconciliador. Quem é esse reconciliador? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se reconciliou, Ele se entregou, Ele se doou por nós. Ele nos deu esse privilégio de termos a comunhão com o nosso Deus. Nós merecíamos sim a morte. Nós merecemos sim a morte, todos os dias. Mas tem um que é misericordioso, que se entrega por nós, ao ponto de nos dar esse privilégio de termos direito de ter a vida eterna. Subtópico de número 2, tópico de número 4. Tópico de número 2, subtópico de número 4, perdão. As 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é a da libertação, da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pela resgate de uma pessoa. Mas nesse caso aqui não foi apenas uma pessoa. Nesse caso aqui foi toda a humanidade. Jesus Cristo ele não se entregou apenas pela a nação de Israel, pelos judeus, não. Jesus Cristo, quando ele morre, ele se entrega por toda a humanidade. Ao ponto a qual nós vemos lá, como eu acabei de citar, o capítulo de número 3, João, o evangelho a qual escreveu João, capítulo 3, verso de número 16, com o versículo esse de todos nós. Porque Deus entregou o teu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou ao ponto de libertar quem? Toda a humanidade. Toda a humanidade tem esse privilégio. Basta o quê? Basta crer em Jesus. Basta reconhecer Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas reconhecer aquele que se entregou e nos dando o direito de ter a vida eterna. Quem é esse? O libertador. Quem é esse? Que pagou um preço, um alto preço. Para quê? Para resgatar. Resgatar quem? Resgatar a mim, resgatar você. Resgatar a todos nós, a toda a humanidade. Esse é o nosso Jesus. Esse foi aquele que se entregou por nós e nos deu esse privilégio de cada vez mais. Portanto, como havia falado, estamos num mundo onde muitas das vezes as pessoas se deixam se levar. Estamos aqui hoje, precisamente, em Vila Franca de Xira, todos nós aqui, principalmente quem veio de carro aqui, viu a dificuldade que foi para encontrar, para chegar até na igreja. Por quê? Porque tem uma festa onde se comemora. Jesus? Não. Se comemora um animal. É a grande atração da festa. O animal é a grande atração da festa. Milhares. Se você vê, ali se encontra milhares de pessoas atrás de um animal, que é o grande astro da festa. Mas eu quero dizer uma boa coisa para você. Você não vê atrás de animal. Você vê atrás daquele que vive e reina. Você está no melhor lugar. Você tem a consciência disso. Muitos de nós, quem sabe, tivemos participando no passado, mas hoje temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Me incluo nisso. Tenho o privilégio de estarmos na casa de Deus, aprendendo mais de Deus. E isso é o motivo que nós devemos nos alegrar cada vez mais. Reconhecer que estamos nessa terra apenas de passagem. É um curto período que estamos aqui, irmãos. É curto demais, como o nosso pastor João Paulo falou no último domingo. Se nós olharmos, se nós vermos
passado um piscar de olho, como diz o escritor Augusto Cury. Basta apenas juntar duas fases de nossa vida, a infância com a velhice que já foi. A infância e a velhice, quando ela se junta, já foi a sua vida. Já foi. E disse o salmista que passar de 70 é angústia e dor. Aqueles que almejam viver muito tempo, passando de 70 anos é angústia e dor, sofrimento. Portanto, nós estamos nessa vida apenas de passagem. Nós estamos num curto período nessa terra. E o que nós devemos cada vez mais? Buscar a Deus, buscar a nossa santidade, buscar e reconhecer o alto preço que foi pagado por cada um de nós. Olharmos como foi feita aquela pergunta. Quando olhamos para a pergunta, olhamos para o altar de sacrifício, o que vem à mente? Vem à mente um sacrifício único e verdadeiro, que foi o sacrifício de Jesus para a nossa mente. Verdadeiramente, quando olhamos para o altar de sacrifício, olhamos para a cruz do Calvário, onde vemos aquele único verdadeiro sacrifício que foi dado por nós. E muitas das vezes as pessoas banalizam aquele sacrifício. Muitas das vezes as pessoas ignoram, ao ponto de cometer pecados. Tamanho, como eu falei, ninguém está isento de cometer pecados. Como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando levaram aquela mulher adúltera para que ele apedrejasse. Porque se ele não mandasse apedrejar ela, estaria indo contra a lei de Moisés. Mas se ele não apedrejasse, ele ia contra a lei, mas se ele apedrejasse, que amor é esse que esse Jesus ele prega? Mas Jesus, sabiamente, ele vai dizer, aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. E quem atirou? Ninguém. Só que aquela mulher não ficou isenta. Aquela mulher era pecadora e sabia que ela era pecadora. Jesus, ele chega para ela, mulher, os seus pecados foram perdoados. Agora vá, e não peques mais. Então, quando nós olhamos para o altar de sacrifício, olhamos para o verdadeiro sacrifício que foi feito. E o que Jesus fala para nós? Agora vá e não peque mais. Agora vai e não peque mais. Não somos isentos de pecado, mas sabemos e temos a consciência do pecado. Que venhamos verdadeiramente reconhecer que Jesus, o verdadeiro sacrifício que foi feito, não foi em vão. Foi para nos dar o privilégio de termos a vida eterna com Ele, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no alto céu e sublime céu. Próxima aula, estaremos falando do tópico de número 3. Está lá? Vamos ler? 1, 2, 3. Amém. Essa é a próxima aula, que é a qual nós entraremos na próxima terça-feira, que temos como título o altar do holocausto, e é uma imagem do Calvário. Próxima terça-feira, às 19 horas, estaremos dando continuidade à lição, que é a parte final dessa lição do tabernáculo. Hoje foi dada a parte inicial do altar do holocausto, e no próxima terça-feira, a parte final, com o tópico de número 3.